Olá, meu nome é Celito Maier. Hoje mais uma dica, seguindo na mesma dinâmica. Eu trabalho com filosofia, sociologia, e nós estamos trabalhando nossas dicas com resolução de questões a partir das alternativas. Quero te fazer competente em resolver questões sem ter que necessariamente ler o texto. Você vai ler o texto para se aprimorar, mas você não precisa ler para resolver a questão. Então, aprender essa estratégia é fundamental. Hoje, a questão não está escrito nada aqui, mas eu vou te dizer o que é, tá? Só para você ter uma noção. O livro é de Gilberto Freire, tá? Gilberto Freire é o livro. Às vezes escreve com Y, às vezes com I, tá? Então, Gilberto Freire, o livro Casa Grande Senzala. Você já leu Casa Grande Senzala? Seguramente. Ou se não, Sinopses, Sínteses. É um livro clássico, né? Muito usado. E sempre cai nos vestibulares, cara. Enem e vestibulares, Casa Grande Senzala é um clássico da nossa literatura. É um clássico da sociologia. Então, nesse livro, Casa Grande Senzala, o que é que o Gilberto Freire fala? Não sei. Nunca li. Nem sabia que existia, cara. Sabia? Você sabia que existia esse livro? Eu não. Nem sabia, cara. Fui fazer a prova sem saber. E aí? O que eu sei? Só que eu tenho uma competência, cara. Você tem uma competência, você é um cara inteligente. E sabe resolver questão, não sabe? Ou não sabe? Ou está a fim de aprender? Então, olha só. Vamos analisar as questões? O que será que Gilberto Freire fala nesse livro Casa Grande Senzala? Imaginemos que eu não tenha lido o livro, e eu não sei o livro de nada. Vai que você não leu. E aí você imagina que você não tenha lido, e aí? Como é que você resolve? Vamos usar a inteligência? Então vamos lá. Segundo esse autor, a miscigenação produz uma sociedade singular nos trópicos, caracterizada principalmente pela convivência pacífica entre as raças. Olha, ele é um livro de 1933, por isso ainda usa a palavra raça. Hoje a gente usaria a palavra etnia, étnico-raciais ou etnia. Tal. Aqui usa raça, então é um livro situado na história. Então vamos lá. Então, qual é a palavra-chave? Agora você tem que fazer isso. O que diz a letra A? Que a miscigenação, então, portugueses, ou europeus, tá? Vamos pegar europeus, negros, índios, misturou, encontro entre raças, entre etnias. A miscigenação produz uma sociedade singular, única no mundo, singular, única, em lugar nenhum do mundo você vai encontrar uma sociedade como aqui no Brasil se formou. Como? Caracterizada principalmente pela convivência, qual é a palavra? Pacífica. Então, o que eu sei? Que a alternativa A está falando que negros, índios, brancos, europeus conviviam harmoniosamente, pacificamente, sem conflito, sem preconceito. Beleza. O que você achou? Você concorda? Você não concorda, não? Você não concorda que eles viviam pacificamente, não? Ou você acha que havia preconceito, discriminação, domínio do europeu sobre o negro? Não sei. Imagina que eu não tenho a menor ideia. Eu estou analisando, não sei o que vem. Vamos ver a questão 2? Alternativa B. A análise de Gilberto Freire está focada na ideia de dissidência. Caramba! O que é dissidência? Nossa, eu não sei, cara. O que é dissidência? Caramba! Imagina que eu não saiba o que significa dissidência. Vou continuar a leitura, vamos ver se a palavra se explica. Focada na ideia de dissidência entre as três raças, o que constitui o principal ponto de conflito da nação brasileira. Então, dissidente, ele era de um partido, ele é dissidente, ele rompeu, dissidente. Então, mostra conflito, mesmo que eu não tenha entendido bem dissidência. O que eu sei? Que a alternativa A falava de pacífica e a alternativa B fala de conflito. O que você já sabe? Que A é o contrário de B. Então, o que você sabe? Que a resposta é A ou B. Sacou? A resposta é A ou B. De cara. Porque se A é uma coisa e B é o contrário, e só pode ter uma resposta, a resposta é A ou B. Isso eu já sei.
Agora eu vou olhar as alternativas C, D e E para saber com qual elas combinam, se elas combinam com B ou com A. Só isso que tem que saber. No mito da harmonia racial, Gilberto de Freire sugere a preponderância absoluta do elemento branco sobre o negro e os índios. Então, se é preponderância do branco sobre negro e índio, se é preponderância, o branco sobre o negro e índio, se é preponderância, é conflito ou é harmonia pacífica? Hã? Sacou? Óbvio, se é preponderância do branco sobre o negro, é conflito. Então, C está dizendo a mesma coisa que B. Então, B e C se merecem. Ah, galera, beleza, já saquei. Qual é a resposta? A. Resposta é A. Não sei, ainda não terminei, mas vamos ver. Vai que a prova, vai que vai anular a questão porque tem duas para ser marcadas. Não sei, vamos ver. Letra D. O preconceito racial é, segundo esse autor, um elemento fundador do mito da nação brasileira. Qual é o elemento fundador do mito da nação brasileira? O preconceito racial. Então, o que está dizendo a letra D? A letra D está dizendo que há um preconceito racial. Então, se há um preconceito racial, há o quê? Se há um preconceito, há preponderância do branco sobre o negro e o índio. Então, há um conflito. Então, se há preconceito é um elemento fundador, olha só, B, C e D dizem a mesma coisa. Letra E. Para o autor, o fenômeno da miscigenização, ou miscigenização, indica um desequilíbrio entre as três raças. Lembrando que o conceito era raça, lá em 33, hoje a gente fala etnia. Então, um desequilíbrio entre as três raças constitutivas da nação brasileira. O que tem? Qual a palavra-chave? Desequilíbrio. Desequilíbrio, preconceito, predomínio de um sobre o outro, conflito, ou seja, B, C, D e E são iguais. Qual fala o diferente? Que as três etnias, raças, viviam em harmonia, sem preconceito, sem conflito. Aí você fala, mas não é possível, pô, como? Não é possível, sempre teve preconceito, sempre teve exclusão, sempre branco foi dominador do negro. É, mas não na perspectiva desse autor. Sabia não? Você leu Casa Grande Senzala? Em que perspectiva o autor trabalha? Do ciclo do açúcar, da monocultura do açúcar, do patriarcado lá do Recife, Pernambuco, em que contexto ele escreve. Então, eu vou te fazer um convite agora. Olha só, você jamais diria a letra A, jamais você defenderia essa ideia, porque a gente sabe da nossa história de exclusão, a gente sabe da nossa história de preconceito. Você jamais marcaria A, mas você é obrigado a marcar A quando você faz análises alternativas. E se você não fizesse essa análise das alternativas, na hora que você fosse responder, você marcaria A, sabe? Qual você marcaria? Você chegaria em um deles. Mas como? Você iria dizer qual é a mais verdadeira entre B, C e D e E. Você ia buscar a mais verdadeira. Mas, na verdade, a única, conforme o autor, é A. Tá? Ajudou? Ajudou? Então, no nosso próximo vídeo, a próxima dica é, a gente vai pegar essa questão, que ela é do ENAD, também do Exame Nacional, lá da universidade, e a gente vai ler o texto de Casa Grande Senzala, que alimenta essa questão. Tá? Então deixo aqui o meu abraço, de bons estudos. Quer saber mais? Inscreva-se, acompanhe o nosso estudo, a gente vai sistematicamente aprofundar mais em questões. Temos aqui ao seu dispor um curso de filosofia, de sociologia, para mergulhar nisso. A gente quer te tornar competente. Inscreva-se e acompanhe a gente, que nós vamos te acompanhar. Tá bom? Um abraço e até lá.